Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em um bairro nobre de Nova York, as portas do edifício Riverside Towers se abriram para uma tarde comum. Os moradores, famílias ricas e altos executivos, viviam em suas próprias zonas de conforto, muitas vezes alheios ao mundo exterior. Naquele dia, um jovem entregador negro, Marcus Johnson, caminhou pelo saguão com suas encomendas. Seus movimentos eram precisos, profissionais, e mesmo assim ele imediatamente sentiu os olhares frios sobre ele. Um pequeno grupo de moradores começou a sussurrar e rir pelas costas dele. Olha só, ele parece que está carregando o prédio inteiro nas costas, gritou uma voz zombeteira. Os outros caíram na gargalhada, zombando do seu andar, do seu sotaque e até mesmo das suas roupas modestas em comparação com os ternos caros. Marcos sentiu raiva e vergonha se misturarem à sua calma habitual. Mas ele não se deixou abater por isso. Com calma e serenidade, concluiu a entrega e quando a última porta se fechou atrás dele, um plano se formou em sua mente. O que eles não sabiam era que Marcos não era apenas um entregador. Por baixo do uniforme, ele possuía um forte senso de justiça e uma determinação de nunca deixar a humilhação passar em branco. No dia seguinte foram eles que caíram na armadilha de Marcos. A zombaria e as risadas cessaram rapidamente quando ele se vingou de uma forma que ninguém poderia imaginar. Naquele prédio, a situação finalmente se inverteria, e a lição de Marcos repercutiria muito além das paredes do saguão. Marcus Johnson, de 27 anos, empurrou o carrinho carregado de pacotes para o saguão iluminado do Riverside Towers. Cada pacote era cuidadosamente embalado, mas nenhum cuidado poderia protegê-lo do que o aguardava. Desde que começara a fazer entregas naquele bairro, aprenderá a andar ereto e ignorar os olhares condescendentes. Mas hoje foi diferente. Assim que ele entrou, Vanessa Carter, a jovem herdeira de uma família influente, caiu na gargalhada ao ver Marcos. Meu Deus! Você vai entregar tudo isso a pé, disse ela em tom de zombaria. Ao lado dela, sua amiga Ethan Barnes, um advogado de terno e gravata, interrompeu. Vejam como ele está tentando ser sério. Parece um palhaço num desfile. Marcos respirou fundo e continuou seu caminho, entregando os pacotes profissionalmente. Sabia que responder naquele momento seria inútil, a paciência seria sua arma. No entanto, por trás da máscara de calma, já preparava sua estratégia. Conhecer aquelas famílias há várias semanas e notara seus hábitos. A arrogância era sistemática e acreditavam que a riqueza lhes dava todos os direitos. Quando ele bateu na porta do apartamento 15B, era Madame Evelyn Carter, a mãe de Vanessa, abriu a porta. Ela tinha aquele olhar frio e crítico, do tipo que julga sem saber. Finalmente, alguém competente para fazer a entrega direito sussurrou sarcasticamente para Vanessa e Ethan, que caíram na gargalhada mais uma vez. Marcos largou os pacotes, inclinou levemente a cabeça e sussurrou. Tenha um bom dia, Sra. Carter. Enquanto caminhava de volta para o elevador, Marcos sentiu um calor subir-lhe ao peito. Ele sabia que um dia, aquele riso se transformaria num silêncio constrangedor. E esse dia, prometeu a si mesmo, chegaria muito em breve. Na manhã seguinte, Marcus Johnson voltou ao saguão do Riverside Towers. Desta vez, ele tinha um leve sorriso nos lábios, imperceptível, mas cheio de propósito. Ele havia passado a noite observando cada detalhe, os hábitos dos moradores, os elevadores que usavam, as portas por onde passavam, até as câmeras de segurança. Tudo seria útil mais tarde. Assim que ele chegou, Vanessa Carter e Ethan Barnes o avistaram e, como esperado, caíram na gargalhada. Olha só ele está nos seguindo por toda parte, Vanessa zombou. Ethan assentiu arrogantemente, como se ele pudesse fazer alguma coisa contra nós. Marcos se aproximou calmamente do balcão da portaria. Olá, Lisa, disse ele à recepcionista. Você poderia reservar o elevador privativo para mim até o 15B? Lisa, surpresa, assentiu. Marcos conhecia a palavra mágica, profissionalismo combinado com conhecimento dos procedimentos internos. Quando o elevador chegou, ele convidou os moradores a segui-lo, com o cuidado de manter um tom educado, mas firme. Se quiserem, podem pegar o elevador comigo. É mais rápido e seguro. Os zombadores trocaram olhares confusos. Isso era incomum. Marcos os tratava como iguais, mas com uma sutileza perturbadora. Lá em cima, ele entregou os pacotes com uma precisão quase militar. Mas em vez de simplesmente ir embora, deu um passo para trás e observou. Havia identificado vários erros na entrega anterior, pacotes perdidos, endereços incorretos e até bilhetes esquecidos. Marcos anotou tudo. Esses detalhes seriam sua primeira arma. Ao descer as escadas, sorriu para si mesmo.
Os moradores achavam que tinham a situação sob controle com suas risadas e arrogância. Mas Marcos sabia que um dia cada um deles sentiria o que ele sentirá, humilhação e impotência. E esse dia estava chegando, mais rápido do que imaginavam. Marcus Johnson observou, analisou e esperou por semanas. Agora, ele estava pronto para agir. Não se tratava apenas de vingança, ele queria que todos os moradores que o haviam ridicularizado entendessem o valor do respeito e da humildade. Naquela manhã ele entrou Torres Riverside com uma calma quase sobrenatural. Vanessa Carter, Ethan Barnes e alguns outros zombeteiros já estavam lá, conversando como de costume no saguão. Marcos os cumprimentou educadamente e pegou o celular para fazer uma ligação discreta. Poucos minutos depois, uma equipe de entrega externa, cuidadosamente selecionada por Marcos, chegou para realizar uma verificação especial de todos os pacotes e dos sistemas de segurança do prédio. A recepcionista Lisa olhou para Marcos com um misto de admiração e curiosidade, intrigada. Ele havia preparado cada detalhe para que tudo parecesse oficial. Vanessa e Ethan começaram a se sentir inquietos. O que ele está fazendo agora? Sussurrou Ethan para Vanessa. Mas Marcos não respondeu. Ele deixou sua autoridade transparecer em seus gestos calmos e precisos. Logo, a verificação se transformou em caos para os zombadores. Vários pacotes foram temporariamente retidos. Suas informações pessoais foram examinadas e os elevadores foram temporariamente bloqueados para inspeção. O pânico começou a se espalhar. Os risos e a zombaria desapareceram instantaneamente, substituídos por olhares preocupados e sussurros de angústia. Vanessa, corada de vergonha, tentou rir para esconder o constrangimento, mas o olhar calmo e determinado de Marcos a silenciou. Este foi o início de sua vingança. Marco não queria humilhar por maldade, mas ensinar uma lição que ninguém esqueceria. O respeito é a verdadeira riqueza, e ninguém pode roubá-lo impunemente. A tarde caía sobre o Riverside Towers, e o prédio antes silencioso agora estava tomado por uma tensão palpável. Marcus Johnson havia desencadeado uma mini-tempestade perfeitamente orquestrada. Os moradores que haviam zombado dele naquela manhã agora eram forçados a suportar o desconforto da situação. Vanessa Carter, acostumada a conseguir tudo o que queria, estava tomada pela raiva e pela vergonha. Ethan Barnes, por sua vez, tentou minimizar a situação, mas todas as tentativas de justificativa fracassaram diante do profissionalismo tranquilo de Marcos. Os fiscais de loteamentos demoraram, relatando anomalias aqui e ali, criando uma confusão administrativa que imobilizou os moradores. Marcos, observando de longe, não sorriu diante do constrangimento deles. Pelo contrário, sentiu uma satisfação silenciosa, a de ver a justiça ser feita sem violência ou insultos. Cada minuto de atraso, cada reclamação administrativa que tinham que registrar, era um lembrete sutil, mas poderoso, de que sua zombaria tinha consequências. Lisa, a recepcionista, deu um passo à frente timidamente. Marcos, você está fazendo isso por eles? Perguntou ela, surpresa com sua postura calma e serena. Marcos assentiu gentilmente. Eles precisam entender que não podem sair por aí tirando sarro dos outros. Só estou ensinando essa lição a eles. Dentro dos apartamentos, os moradores começaram a cochichar entre si, percebendo que Marcos não era apenas um entregador comum. Alguns até se lembravam de pequenas humilhações do passado, pacotes maltratados, comentários desdenhosos, olhares condescendentes. E agora todas essas pequenas ofensas estavam voltando para assombrá-los. Vanessa e Ethan, confinados no corredor, trocaram um olhar preocupado. O que eles pensavam ser um simples dia de provocações inocentes estava se transformando em um rude despertar. E Marcos, sempre calmo e metódico, já planejava seu próximo passo. Mostrar que o privilégio e a arrogância deles não os protegeriam da justiça que ele personificava. Marcus Johnson havia estudado cada detalhe do prédio e os hábitos de seus moradores zombeteiros. Ele sabia que para atacar com força precisava agir de forma individual, metódica e pública, mas sem violência. Hoje era a primeira demissão. Vanessa Carter, que acabará de receber um novo pacote, sentiu algo estranho. Marcos se aproximou com a calma de sempre. Vanessa, preciso que você venha comigo dar uma olhada rápida no seu apartamento. Vanessa caiu na gargalhada, pensando que era brincadeira. Verificar? Você está brincando, né? Mas Marcos não estava brincando. Ele usou seus contatos com a empresa de entregas e a administração do prédio para acionar uma vistoria oficial. Vanessa logo se viu diante de agentes, notando erros no manuseio de suas encomendas e documentos administrativos. Seu riso desapareceu imediatamente, substituído por um pânico palpável.
Enquanto isso, Itambarnes observava, seu sorriso desaparecendo lentamente. Marcos não estava se dirigindo apenas a Vanessa, mas a todos que haviam rido dele, um por um. Cada ação, cada checagem, cada repreensão sutil, era uma lição de responsabilidade e respeito. Vanessa, corada de vergonha, viu-se forçada a seguir instruções, incapaz de argumentar com a autoridade calma e determinada de Marcos. Ela finalmente entendeu que sua zombaria tinha um preço, e que riqueza e arrogância não eram suficientes para proteger seu ego ferido. Marcos, observando-a partir com os agentes, ficou imóvel por um momento. Ele não se regozijava com a vingança, mas com a justiça silenciosa que acabará de encarnar. A mensagem era clara, ninguém mais poderia subestimá-lo, e toda zombaria agora teria uma consequência. O silêncio reinou no saguão. Os outros moradores observavam, espantados, percebendo que Marcos não era um mero entregador, ele havia se tornado uma força implacável, capaz de transformar o poder da arrogância em humildade forçada. Após a dramática demissão de Vanessa Carter, o saguão do Riverside Towers ficou estranhamente silencioso. Os moradores que haviam zombado de Marcos nos dias anteriores se entreolharam nervosamente, percebendo que seu comportamento despreocupado havia desencadeado algo muito mais sério. Marcus Johnson, ainda calmo, continuou sua rotina de entrega. Mas por trás do sorriso discreto, sabia que o verdadeiro impacto viria gradualmente. Cada gesto que fazia, cada interação, era cuidadosamente calculado para expor a arrogância e a ignorância dos zombadores. Itambarnes foi o próximo. Marcos notou que, apesar de sua função como advogado, desconhecia algumas das regras administrativas do prédio. Um simples deslize na documentação de sua encomenda se transformou em uma inspeção oficial que o obrigou a corrigir seus erros à vista de todos. Sua autoconfiança habitual foi se desintegrando gradualmente, e os murmúrios vindos do saguão amplificaram seu constrangimento. Enquanto isso, Marcos discretamente estabelecia contato com a administração do prédio e o serviço de entrega externo. Cada pequeno incidente, cada atraso ou erro, era usado para lembrar aos moradores que eles não estavam acima das regras. O salão tornou-se um teatro silencioso. As risadas zombeteiras haviam cessado, substituídas pela expectativa e pelo medo sutil do próximo passo de Marcos. Mesmo as famílias mais influentes não sabiam mais como se comportar em sua presença. Marcos observava tudo, com a calma intacta. Não se tratava de vingança para ele, mas sim de justiça silenciosa. Ele sabia que quando um exemplo era dado, outros acabariam aprendendo por si mesmos. E essa lição, Marcos sabia, ressoaria em todos os cantos do prédio. Então o que começou como um dia de zombaria se transformou em uma verdadeira lição de humildade, e Marcos, o entregador que era considerado insignificante, gradualmente se tornou o dono do salão, impondo respeito por meio de suas ações atenciosas e implacáveis. Marcus Johnson vinha pacientemente elaborando seu plano há várias semanas. Cada detalhe, cada observação, cada interação havia sido anotado e analisado. Agora ele estava pronto para dar o golpe final e mostrar que ninguém, por mais rico ou influente que fosse, poderia zombar de outro impunemente. O salão de Torres Riverside estava lotado como um teatro silencioso. Vanessa Carter e Itambarnes, já humilhados pelos incidentes anteriores, estavam em um canto cautelosos e nervosos. Os outros moradores os observavam em silêncio, sem saber o que estava prestes a acontecer. Marcos deu um passo à frente, com o carrinho de entregas ao lado, e disse calmamente: "Hoje, todos receberão uma pequena surpresa personalizada." Os olhares zombeteiros se transformaram em preocupação. Ninguém sabia o que isso significava. Ele começou distribuindo os pacotes problemáticos que havia preparado secretamente. Cada pacote continha uma notificação oficial, um sutil lembrete de seus erros passados e, às vezes, até documentos registrando pequenas infrações ou anomalias em sua gestão. Os zombadores não podiam negar o óbvio: seus erros, suas zombarias e sua arrogância os alcançaram. Vanessa explodiu em protesto, mas Marcos permaneceu impassível. "Estou apenas fazendo o meu trabalho", disse ele calmamente. Ethan, pálido, percebeu que cada humilhação anterior era apenas um aviso antes da verdadeira lição. Respeito não se compra com riqueza, se conquista com ações e humildade. Os moradores, um por um, aprenderam suas lições. Alguns foram forçados a corrigir seus erros administrativos na hora, outros a apresentar desculpas formais, e todos tiveram que reconhecer que Marcos, a quem desprezavam, agora estava, a voz da justiça em seu prédio. No final do dia, o salão estava silencioso. Marcos, sorrindo levemente, guardou sua carroça e se preparou para sair. Ele não gritou, insultou ou puniu com força.
Sua vingança foi silenciosa, mas definitiva. Os zombadores aprenderam a lição e nunca mais subestimariam ninguém por causa de sua cor ou status. Nos dias que se seguiram, o Riverside Towers era um lugar diferente. Os moradores que antes riam e desprezavam Marcus Johnson agora caminhavam com cautela e respeito pelo saguão. A mera presença de Marcus era suficiente para acalmar a conversa arrogante e lembrar a todos da lição que haviam aprendido. Marcus continuou com suas entregas diárias com a mesma calma e precisão, mas agora observava outra coisa: o efeito a longo prazo de suas ações. O riso zombeteiro havia desaparecido, substituído por cumprimentos educados e respeito sutil. Até Vanessa Carter, antes insuportável, começava a demonstrar contenção e cortesia. Ethan Barnes, por outro lado, aprenderá a corrigir seus erros antes que Marcus ou as autoridades os apontassem. Ele entendia que cada gesto, cada palavra, cada zombaria tinha uma consequência, e que subestimar Marcus agora era impensável. Certa noite, ao sair do prédio, Marcus encontrou Lisa, a recepcionista. Ela sorriu e disse: "Você mudou a atmosfera aqui, Marcus. Não é mais o mesmo lugar." Marcus simplesmente respondeu: "Não se trata de mim. Trata-se de respeito." E agora eles estão começando a entender. Com suas ações, Marcus não apenas reverteu a dinâmica de poder no prédio, como também plantou uma semente de mudança no comportamento de todos. Os zombadores estavam aprendendo a enxergar além das aparências e a valorizar a dignidade dos outros, uma lição que Marcus transmitiu com calma, inteligência e determinação. O entregador antes desprezado tornou-se um símbolo silencioso de justiça e respeito, e todo o edifício começou a refletir esse novo equilíbrio. Mas Marcus sabia que sua missão ainda não havia terminado completamente. Marcus Johnson sabia que para completar sua lição, precisava lidar com o último grupo de zombadores, aqueles que ainda não haviam vivenciado diretamente suas medidas. Esses moradores acreditavam que desde que se mantivessem discretos, poderiam continuar a zombar sem consequências. Marcus estava prestes a provar que estavam errados. Certa manhã, ele entrou no saguão com sua calma habitual, com seu carrinho de entregas cuidadosamente arrumado atrás dele. Os zombadores restantes, um pequeno grupo de jovens adultos influentes no prédio, olharam para Marcus com certa condescendência, presumindo que suas ações passadas tivessem sido ignoradas. Marcus se aproximou deles e disse simplesmente: "Hoje vamos revisar alguns procedimentos de entrega e segurança. Vocês todos participarão." As crianças caíram na gargalhada, mas Marcus não se moveu, seu olhar fixo nelas com uma calma, mas inegável intensidade. Marcus preparou rapidamente uma série de exercícios práticos: verificar pacotes, organizar a papelada e corrigir pequenos erros nos arquivos. Cada tarefa parecia trivial, mas cada erro cometido era imediatamente reportado à administração do prédio para correção oficial. Pânico e frustração substituíram o riso habitual. Perceberam que Marcus não estava brincando, não buscava vingança por raiva, mas por justiça. Cada pequena humilhação, cada correção administrativa, os fazia perceber que não eram superiores por causa de seu status ou de sua arrogância. No final do dia, o grupo, exausto e humilhado, mas consciente de seus erros, quase se curvou diante de Marcus. Ele lhes deu um conselho simples: o respeito começa com o reconhecimento do outro. Nunca se esqueçam disso. Marcus saiu do salão com um leve sorriso. Sua missão estava cumprida. Todos aqueles que o subestimaram agora aprenderam a lição, e a atmosfera do prédio havia mudado radicalmente. Nunca mais o riso zombeteiro dominaria aqueles corredores. Nas semanas seguintes, o Riverside Towers respirou um ar novo. O riso zombeteiro desapareceu, substituído por cumprimentos respeitosos e gestos sinceros e educados. Os moradores antes arrogantes aprenderam a observar o próprio comportamento e a reconhecer o valor de cada pessoa. Marcus Johnson continuou fazendo entregas, mas não era mais apenas um entregador. Ele havia se tornado um símbolo silencioso de justiça e dignidade. Sua mera passagem foi suficiente para lembrar a todos que nenhuma zombaria ficava impune e que o respeito mútuo era essencial, independentemente de status social ou cor da pele. Vanessa Carter, que antes zombava dele sem moderação, havia se transformado. Agora ajudava os outros moradores com cortesia e humildade. Ethan Barnes, por sua vez, aprenderá a antecipar seus erros e a seguir as regras sem arrogância. Até mesmo os jovens adultos do último grupo de zombadores haviam mudado de atitude, entendendo que seu privilégio não lhes dava o direito de humilhar ninguém. Marcus observava tudo isso com silenciosa satisfação. Sabia que sua missão ia além de simples entregas e devoluções,
Ele havia plantado as sementes de uma verdadeira transformação. O prédio, antes-cenário de zombaria e desprezo, tornará-se um lugar onde reinavam o respeito e a dignidade. Ao sair do saguão naquela noite, Marcos olhou para o prédio iluminado. Sorriu levemente, sabendo que havia conquistado algo maior do que ele mesmo. Ele havia ensinado o valor do respeito e da justiça. E essa lição permaneceria gravada nos corações e mentes dos moradores de Riverside Towers por muito tempo. O entregador antes desprezado havia derrubado a hierarquia social com inteligência, calma e determinação, e ninguém jamais ousaria subestimar Marcus Johnson novamente.